E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, professor Vitor Crete. Sejam bem-vindos novamente, professor de História. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E que conteúdo é esse? Nós estávamos falando de período pombalino e a crise do sistema colonial português. Eu só queria chamar a atenção, lembrar um fato que é extremamente importante para nós, que é o seguinte: eu já comecei esse conteúdo e já falei do que é o período pombalino e falei das revoltas nativistas. Hoje, nós vamos falar apenas das revoltas emancipacionistas, certo? Aquelas que buscavam a independência, beleza? Quais revoltas são essas, não é? Nós vamos começar falando aqui São 4 no geral no Brasil: Conferência Mineira, Conjuração Carioca, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Nós vamos falar hoje das 3 primeiras. A próxima, eu vou trabalhar no próximo conteúdo lá, quando a gente for falar do período joanino no Brasil. Eu chamo a atenção porque essas têm algumas características que são próprias da Revolução Pernambucana, lá para frente, em 1817. Por enquanto, nós vamos falar dessas 3 primeiras: Conferência Mineira, Conjuração Carioca, Conjuração Baiana, começando a partir de agora, com a Inconfidência Mineira de 1789. Vamos lá. Primeira coisa. Essa revolta é uma revolta que vai acontecer em Minas Gerais. Esse mineiro fica óbvio, né? Por quê? Porque em Minas, tá? Primeiro, essa revolta é uma revolta de caráter elitista. Os caras que vão participar aqui, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Luiz Vieira e Silva, são quase todos membros da elite mineira mesmo, tá? Então é uma revolta elitista porque são feitos por mineiros, homens ricos mesmo, certo? Ela vai ter caráter separatista por 2 motivos. Primeiro, por se influenciar pela independência dos Estados Unidos. E aqui é interessante: a independência dos Estados Unidos é uma revolução que é liberal, conservadora, porque ela garante uma república, um novo país, mas mantém escravidão, mantém um monte de coisa. O que faz todo sentido para esses ricos mineiros da região ali das Minas Gerais, certo? Então, por isso que eles vão se influenciar ali também. Então, vai se influenciar de um lado pela independência dos Estados Unidos e, por outro, pelas ideias iluministas, que nós já falamos que vão ter um papel muito importante, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, aqui no Brasil, aqui na colônia portuguesa, certo? Esses caras, esses membros da elite, esses mineiros ricos, eles estão cansados de se sentirem explorados. Por quê? Porque desde a ascensão de Marquês de Pombal, houve um reforço à exploração dos mineiros. Isso estava, claro, obviamente, deixando esses caras descontentes. Mas para piorar, não é? O Marquês de Pombal ainda vai baixar alguns conjuntos de leis que vão garantir essa exploração ainda maior. Por exemplo, a obrigatoriedade do pagamento do quinto, tá? Mas muito pior que isso é a criação de um novo imposto, a chamada finta, que basicamente era a obrigatoriedade das minas de enviarem 100 arrobas de ouro anuais para Portugal, e a possibilidade de decretação da derrama. O que é a derrama? É invadir as casas e pegar tudo que for de ouro, de metais preciosos, para poder completar essas 100 arrobas anuais ali, certo? Nesse meio tempo ainda, a região das Minas vivia também um declínio mineral intenso. Basicamente, o que a gente vai ver é que... Acabou o café? O que a gente vai ver é que o ouro, a partir de 1740 e, sobretudo, a partir de 1750, ele começa a cair. A gente já falou sobre isso lá atrás na nossa aula de mineração, não é? Então, é um contexto. Os caras estão sendo cada vez mais explorados, o ouro está acabando, e, para piorar, uma situação política também vai agravar essa situação. Que situação política é essa? Uma insatisfação profunda dos mineiros, sobretudo desses mineiros ricos, com os últimos governadores das Minas Gerais. O primeiro deles, um cara chamado Luiz da Cunha Menezes, eles desgostavam desse homem por ele ser um indivíduo que favorecia apenas os seus amigos e acabava excluindo toda a elite de mineiros que existiam até então. Em 1788, Luiz da Cunha Menezes é substituído, vem um novo governador, Visconde de Barbacena, e esse cara faz algo muito pior. Por quê? Ele anuncia que vai decretar a derrama, ou seja, que se as dívidas com o Estado não fossem cumpridas, porque não estava se alcançando a finta, as 100 arrobas anuais de ouro, não estava se alcançando há muito tempo. Então ele fala assim: olha, se não alcançarmos esses valores,
eu vou decretar a derrama e vou investigar esses devedores. Vou investigar por quê? Porque eles acreditavam, o governo português acreditava que o que rolava era contrabando. O que acontecia, mas também tinha uma queda da produção. Então, em meio a isso tudo, esses líderes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Luiz Vieira da Silva e mais um conjunto de mineiros ricos, vão começar a organizar uma espécie de conspiração. E qual que era a ideia? O plano era muito simples. Conseguir armas, e aí que entra Tiradentes, mas de Tiradentes eu falo mais para frente, certo? Conseguir armas, distribuir armas para a população. E no dia que fosse decretada a derrama, esses caras iam fazer o quê? Se revoltar, tomar o poder e declarar uma república na região das Minas Gerais, ok? Então, basicamente, essa é a primeira proposta que a gente vai ver aqui, não é? Emancipar a região das Minas, tornar liberta e criar ali uma república, certinho? Beleza. Enfim, colocar em prática a liberdade. Segunda coisa, criar uma constituição também liberal conservadora inspirada no modelo americano ali, certo? Terceira, criar uma universidade em Vila Rica, uma universidade aos moldes iluministas. Muitos desses líderes tinham estudado em Coimbra já no momento em que Coimbra era uma universidade baseada em princípios iluministas. Quarto, dar acesso ao Distrito Diamantino, à região do Tijuco, né, do Arraial do Tijuco. Beleza? Quinto, desenvolver a manufatura no Brasil. Lembre que o Marquês de Pombal incentiva o desenvolvimento da manufatura, mas depois, com a viradeira de Dona Maria I, isso tinha sido proibido. Então, eles querem retomar essas manufaturas. Perdoar as dívidas atrasadas. E esse ponto é interessantíssimo. É uma elite que está devendo para o erário português, está devendo para a coroa portuguesa. Eles querem se livrar dessas dívidas. Sexto elemento, lembre que a população ia pegar em armas e tal. Então, isso é a chamada Guarda Nacional Popular. Eles iam criar uma Guarda Nacional Popular para expulsar a coroa e depois essa Guarda Nacional Popular seria dissolvida. Afinal, o povo tendo armas não é interessante para esses membros da elite. E aqui, no sétimo ponto, nós temos um ponto que é um angu de caroço, para usar a expressão da sua avó. Não é? Por quê? Alguns indivíduos que faziam parte da Inconfidência defendiam uma libertação total de escravizados. Outros defendiam justamente o oposto, a manutenção total dos escravizados, da escravidão. E aí, é impossível definir isso com uma unidade total para os inconfidentes. Todos defendiam a mesma coisa. Mas, em geral, quase todos eles defendiam um elemento, que era aqueles que fossem escravizados nascidos no Brasil se tornariam libertos, seriam alforriados. Ok? Meninos, fazendo um parênteses aqui muito legal, é o seguinte. Tem um livro chamado Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. É um livro de poemas, né, onde cada poema é um romance. Você tem ali até alguns cenários, algumas coisas, mas em geral cada um deles são romances que vão contar a história da Inconfidência, na verdade, da região das Minas até o processo de Inconfidência. E um desses romances, chamado também de A Bandeira da Inconfidência, essa frase maravilhosa vai ser escrita. E eu queria ler com vocês uma frase bonita, vai lá, publica depois no Twitter, paga de intelectual, não é? Mas essa frase é do caramba. Vamos lá, olha só. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem explique e ninguém que não entenda. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Sacaram que eles estão querendo? O que ela está querendo dizer aqui? Ó? Liberdade. Palavra que o sonho humano alimenta. Isso, sobretudo, a gente vai ver ali a partir do final do século XVIII, essa nova noção de liberdade como liberdade política, liberalismo político iluminista. Então, todo mundo deseja liberdade. Pô, liberdade pode ser um monte de coisa, mas a partir da segunda metade do século XVIII é um liberalismo político, a gente vai entender aqui. Tá certo? Que não há ninguém que explique, ou seja, como é que você explica a liberdade? Como é que você diz o que é ser livre? É difícil pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, não há ninguém que não entenda. Todos nós sabemos o que é ser livre, apesar de não conseguirmos facilmente colocar isso em palavras, não é? E aí ela continua, Cecília Meirelles, falando do ambiente de conspiração. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Não fica bandeira escrita. Que está falando da bandeira da Inconfidência, que é a bandeira de Minas hoje, que é o triângulo vermelho, e a frase do Horácio, né? Libertas quais será tema, ou seja, liberdade ainda que tarde, né? Então, tá lá, eles estão propondo a bandeira, essa cena que está acontecendo ali no poema, no romance, não é?
Não fica escrita bandeira, não fica bandeira escrita, mas fica escrita sentença. Ou seja, já começa a se organizar a sentença. E ela, lógico, ela joga com o tempo, que antes mesmo da sentença ser colocada, a sentença já está escrita. Uma ideia de uma roda da fortuna, do que vai acontecer. É um poema maravilhoso. Na verdade, nós vamos ler outro trecho do livro, outro poema mais para frente aqui, porque eu acho sensacional e acho que pode cair em vestibulares também. Beleza? Bom, no entanto, antes mesmo de ser decretada a derrama, antes mesmo dela ser colocada em prática, um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, vai lá e faz uma delação premiada para o Visconde de Barbacena. O que é isso? Que era o governador das Minas. O que é uma delação premiada? Hoje em dia todo mundo sabe, né? Basicamente é o quê? Você denuncia algum crime grave em troca do perdão dos seus crimes. Então ele acaba sendo perdoado de ser um conspirador e suas dívidas são perdoadas. Então ele acaba garantindo esse perdão e aí o Visconde de Barbacena acaba cancelando a derrama, persegue os revoltosos e prende todos eles, certo? O que é interessante aqui é que o julgamento desses criminosos foi utilizado como uma forma de propagandear o que o Estado podia fazer com esses caras, né? E desencorajar gente que quisesse, de novo, essa liberdade. Então acaba que é um julgamento público demoradíssimo, o que é ótimo para nós historiadores, porque tudo isso que eu estou contando para vocês, basicamente, eu retirei de livros de historiadores e dos documentos que são os autos da devassa, os autos de investigação, de julgamento, etc. Né? E aí, então, julga-se muito detalhadamente esses caras e quase todos os envolvidos são desterrados. O que é isso? São exilados do Brasil, são mandados para a África, certo? Moçambique, Angola, etc. Com exceção de um único indivíduo, que é Tiradentes. E que nós vamos falar daqui a pouco. No próximo slide nós vamos nos dedicar a pensar Tiradentes, ok? Ou seja, o que foi a Inconfidência Mineira? Foi um plano, nunca chegou a ser colocado em prática. Mas mesmo assim, isso vai ser extremamente importante para o imaginário político brasileiro. Aqui, esse processo vai marcar o imaginário político brasileiro como se nós tivéssemos um desejo muito antigo de implantar uma república no Brasil. Ok? Beleza, até aí. Bom, eu disse para vocês que ia falar um pouco sobre essa figura Tiradentes. Tiradentes, ou o alferes e dentista. Alferes era um cargo baixo dentro do exército, né? Então, alferes e dentista Joaquim José da Silva Xavier. Esse homem é um dos poucos participantes da Inconfidência que era de classe baixa, popular. Alferes é um cargo baixo no exército, certo? Mas ele era um homem muito entusiasmado com a Inconfidência, e inclusive muito falastrão. Falava muito e abertamente, não fazia questão de esconder sobre esse projeto que ele estava fazendo parte de libertação ali da região das Minas, certo? Quando rola todo o processo, inclusive, qual era a participação dele? Basicamente, ele ia fazer, qual era a participação dele? Ele ia, no Rio de Janeiro, buscar as armas que seriam distribuídas para a população para, quando fosse decretada a derrama, rolar a revolta, certo? Ele chega a fazer contatos com o Rio de Janeiro e tudo mais, estabelece esse contato para comprar as armas, mas quando rola a prisão, ele, inclusive, assume, ele era falastrão, gostava de falar muito, ele assume a responsabilidade sobre todo o processo. Ele diz que ele é um líder mesmo. Você vê lá nos autos da devassa, ele que tinha um papel secundário, se colocando ali como um líder da Inconfidência. E é por isso, e também pelo fato de ele ser pobre, que ele é que vai ter a punição exemplar, que é o quê? Ser enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo ser distribuídas entre as regiões das Minas Gerais para desencorajar futuros movimentos. Ok? Tranquilo? Ele acaba sendo supliciado, essa morte chamada de suplício, né, extremamente sofrida e tal, e em 1792, de fato, ele é morto. Beleza? Bom, mas o que é interessante é que, de novo, a gente volta aqui a falar sobre os mitos, né? A história construindo mitos. E o que eu queria chamar a atenção é que a história em torno do Tiradentes também é uma história um tanto quanto mitológica. Ele existiu, ele é um ser de verdade, a gente tem um monte de dados, mas como é que ele era fisicamente? Isso é muito doido. No século XIX, né, então, já logo depois da morte de Tiradentes, ele começa a ser visto como um mártir que morreu em nome da liberdade, em nome da república, em alguns casos até exageravam, morreu em nome da abolição da escravatura, e ele era colocado muito próximo a uma figura de Cristo,
mesmo. Então, imagina-se essa figura como um Cristo cívico, certo? Um homem de barba comprida, cabelos compridos, aquelas rouponas como se fossem mantos enormes ali de Cristo, certo? Isso se torna ainda mais forte, esse processo de torná-lo um mito, ainda mais com a proclamação da República, tá? Por quê? Com a proclamação da República, ele é colocado como o patrono da República. E aí essa figura se torna ainda mais mitológica, mais mítica. Vamos voltar aqui que eu queria mostrar para vocês um detalhe. Vocês estão vendo esse quadro, não é? Esse quadro é um quadro do Pedro Américo, que foi um pintor importante no Segundo Reinado, né? Ele vai pintar cenas como, por exemplo, aquele quadro famoso Grito do Ipiranga, né? Em homenagem a Dom Pedro I, o pai da monarquia brasileira. Isso em 1888, esse quadro. Aí, 5 anos depois, em 1893, ele pinta esta obra chamada Tiradentes Esquartejado. O que deixa muito claro que o Pedro Américo estava se localizando no jogo político. Ele era um pintor associado ao Segundo Reinado, né? E aí ele falou, cara, eu preciso de emprego, eu preciso de gente que compre meus quadros. Ele vai lá e pinta um quadro em homenagem ao Tiradentes, como uma forma de falar, eu também sou um republicano. Sacaram? Se ele era um republicano ou não, é difícil de determinar. Podia ser. O cara que pintava para o imperador e era republicano, podia. Acontecia. Ou não dá para saber exatamente. Mas ele começa a falar, olha, eu sou um republicano, eu também quero ter encomendas aqui para o meu trabalho. E nesse quadro ele é brilhante, por quê? Porque ele coloca o Tiradentes nessa figura do Cristo cívico, não é? Barba comprida, cabelos compridos, essas roupas, uma túnica branca com uma faixa azul, exatamente igual várias representações cristãs aparecem em Cristo, né? O azul é uma cor associada a Cristo, o branco também. E o que é importante? Olha, a gente não sabe como é que era o rosto do Tiradentes. Mas eu posso te garantir uma coisa, ele não tinha barba comprida e cabelo comprido, porque isso era raspado na cadeia, tá? Então, essa imagem é realmente modificada. E para deixar mais claro a referência do Cristo mítico, o que o pintor faz? Ele coloca a cabeça, ele coloca aqui, eu vou fazer uns rabiscados, mas depois vocês entendem. Ele coloca a cabeça e do lado uma cruz, estão vendo? Uma cruz com Cristo ali, ou seja, ó, gente, repara aí que é tudo parecido. Além disso, ele coloca o cadafalso, que é o lugar onde o homem era executado, né, onde o Tiradentes foi executado, ele coloca numa posição que forma uma... Opa! Aí, vamos mexer com esse mouse. Uma cruz. Estão vendo? Beleza? Ou seja, ele coloca o cadafalso e a cruz projetados, ou seja, fundindo as duas figuras de Cristo e Tiradentes. Beleza? Coloca isso do ponto de vista alto. Veja que a cidade está aqui embaixo, ó. Como se estivesse acima de todos nós, do horizonte baixo, dá essa impressão de que aquilo que está no primeiro plano é muito superior a nós. Mas o mais interessante, eu acho, mais brilhante dessa obra, é que ele acaba fazendo uma construção interessante, que é o seguinte. Repare o corpo, os pedaços do corpo de Cristo. Se você reparar bem, olha o que eles formam aqui. Desculpa a demora, mas é porque eu estou fazendo isso com o mouse. Um mouse de notebook ainda, que é ainda pior. Olha que forma. Viram? O mapa do Brasil. Ou seja, olha o que o Pedro Américo está falando. Que, na verdade, o criador do Brasil, aquele que idealiza o Brasil, é Tiradentes. Diferente do quadro que ele tinha pintado 5 anos antes, o Grito do Ipiranga, e que ele coloca como o inventor do Brasil o Dom Pedro I. Beleza? Você vê como esse cara politicamente vai se organizando ali e vê como ele também ajuda a construir esse mito do Tiradentes. Certinho? Vamos para frente, dar continuidade. Aqui eu trouxe mais um trecho de poesia, né, da Cecília Meirelles, chamando a atenção para esta figura e mostra a mudança gradativa de como o próprio Tiradentes é visto, certo? De um homem penitente até um indivíduo querido pela população. Faz o seguinte, nesse momento, pausa a aula e lê o poema. Eu não vou ler para vocês, não vou ler com vocês. Tá bom? Leu? Beleza, poema interessante, entendido. Agora, você vai pausar de novo. Calma aí. Você vai pausar de novo. Vai abrir uma outra aba aí no YouTube. Vai clicar num canal chamado... Vai clicar lá na busca, vai pôr Nerdologia Tiradentes. Você vai assistir esse vídeo. É um vídeo pequenininho, 10 minutinhos.
assista esse vídeo para complementar a aula e entender um pouco mais sobre esse processo de idealização da imagem de Tiradentes. Beleza, meus queridos? Vou dar o tempo para você pausar. Beleza, massa. Já assistiu aí, né? Bora para frente. Agora nós vamos falar da do outro processo de revolta emancipacionista, que é a Conjuração Carioca. Aqui, cara, é muito parecido também com a Inconfidência Mineira, no fato de nunca ter chegado a acontecer. Mas o que é mais importante, talvez nem tivesse tanto um desejo de libertação assim, não, nem nada. Mas foi considerada uma revolta de caráter separatista. Não que de fato seja, mas foi considerada pelas autoridades cariocas e acabaram sendo perseguidos esses indivíduos, ok? Ela é, além de ser uma revolta de caráter separatista, também elitista. E ela é interessante porque ela vai surgir em torno de uma sociedade literária. Foi fundada em 1786 no Rio de Janeiro, a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Ali vai participar, vai ser fundado, vai ser um homem importante, inclusive um governador, um vice-rei, né, no Rio de Janeiro, Luiz de Vasconcelos de Souza. Então, era um homem importante, eram somente membros intelectuais, homens de formação, muitos deles formados em Coimbra, homens que tinham 2, 3 formações, tinham um professor de grego participando da sociedade literária, só gente foda, entendeu? Que se reunia, geralmente eram às quintas-feiras, das 20 às 22 horas da noite, era uma reunião tarde da noite, toda quinta, os caras se reuniam para debater política, história, inclusive estava acontecendo uma independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa, e aí começa a ter os problemas, vocês vão ver. Literatura, ciências naturais, os caras testavam, né, alguns experimentos ali, ó, vocês podem ver esse texto da Eloise Starling, como ela vai chamar a atenção do que eles pesquisavam, do que eles procuravam ali e tudo mais, certo? Vou estudar filosofia e, estudando filosofia, esses caras, muitos tinham vindo de Coimbra, Coimbra já estava influenciado pelas ideias iluministas, adivinha? Começaram a estudar os filósofos iluministas, sobretudo 2, Voltaire e Rousseau, os considerados mais subversivos filósofos iluministas que existiam. E, diga de passagem, era proibido ter livros desses caras no Brasil, era proibido discutir esses caras no Brasil, certo? Então, basicamente foi isso. Em algum momento ali, da década de 90 do século XVIII, os caras começaram a discutir filosofia iluminista. E é basicamente a partir disso que vai ter uma denúncia anônima, certo? Vão se denunciar e vão denunciar, olha, essas reuniões são noturnas e, portanto, devem ser secretas. É isso, não tem pé nem cabeça. Segundo, esses caras eles têm simpatias por ideias republicanas e revolucionárias, porque eram ideias iluministas. Basicamente é isso. E aí, o governo vai lá, fecha a sociedade, né, literária do Rio de Janeiro, manda fechar, e, usando de uma desculpa, porque isso não, de fato parece não ter acontecido, diz que esses caras continuaram fazendo reuniões clandestinas e acusam esses caras de subversão. Mandam prender 10 membros dessa sociedade e todos eles são presos por 3 anos, até que depois são todos perdoados, vendo que não tinha nada a ver mesmo. Certo? Beleza. Terceira e última revolta separatista que nós vamos ver hoje é a Conjuração Baiana. Essa daqui é muito interessante, tem aparecido cada vez mais nos vestibulares, no Enem e tal. Por quê? Porque ela também é uma revolta de caráter separatista, mas ela é a única que tem caráter popular, propriamente dito, certo? Tanto é assim que ela também é chamada de Conjuração dos Alfaiates, porque boa parte dos indivíduos que vão participar aqui eram alfaiates, costureiros, ou seja, pessoas pobres mesmo, certo? Essa, por ter caráter popular, ela é influenciada pelas ideias iluministas, chegaram aqui sim, certo? Mas mais do que pela Revolução Americana, pela independência dos Estados Unidos, influenciada pela Revolução Francesa em sua fase jacobina, ou seja, é o povo subindo ao poder, certo? Quem vai participar aqui? Olha, nós temos 2 grupos em geral. Nós temos um grupo popular e alguns intelectuais, certo? Quem são os grupos populares? Mulatos, ou seja, mestiços mesmo, né? E negros. Tanto negros alforriados quanto escravizados, certo? Trabalhadores populares, em sua maioria mestiços, como alfaiates, oficiais, soldados de milícia, que é como se fosse uma guarda PM,
e padres do baixo clero também vão participar aqui, certo? Dentre os intelectuais, nós teremos homens da monta, como Cipriano Barata, um homem importante, Hermógenes Pantoja, Padre Agostinho Gomes, todos eles membros de uma sociedade secreta chamada de Cavaleiros da Luz. Tá? A gente sabe muito pouco sobre a sociedade mesmo, não tem muito o que informar para você sobre isso. Dos populares, as lideranças são Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino dos Santos Lira, João de Deus do Nascimento e outros. Ok? Bom, esses caras estavam cansados. O que eles estão se conjurando, se organizando para lutar contra o quê? Primeira coisa, viver na Bahia nesse contexto era horrível. Por quê? A pobreza era generalizada na região. As pessoas viviam à beira da fome, sobretudo os mais pobres, certo? E os que tinham que comer ainda tinham péssimas condições de vida. Para piorar, a situação se agravou muito a partir de 1753, quando 1763, quando a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, esses caras são ainda mais excluídos. Todos os investimentos públicos que vinham para ser feitos no Brasil não eram mais feitos na Bahia, eram feitos no Rio de Janeiro, certo? Além disso, tem um caráter aqui racial muito importante. Por quê? Porque nós teremos uma participação grande de negros, muitos deles escravizados, e mostra como havia um descontentamento com essa escravidão. Só para vocês terem ideia, cerca de 80% da população de Salvador, da população soteropolitana, era formada por escravizados. Beleza? Sem contar que mesmo os negros que não eram escravizados, eles sofriam racismo e exclusão social profunda. Então esses caras vão se organizar e vão começar a difundir panfletos iluministas. Basicamente é o quê? Eles vão pegar as ideias iluministas, vão simplificar, vão imprimir isso, vão copiar e vão distribuir essas ideias iluministas e republicanas em Salvador. Devido a isso, cara, esses caras vão começar a ser percebidos, não é? Beleza? E vai ficar mais claro ainda quais são as propostas desses homens. De novo, a formação de uma república democrática separada do resto do Brasil. Segundo, a instauração de uma liberdade comercial, sobretudo com a França. Lembre, são inspirados pela Revolução Francesa Jacobina. Então, manter comércios com a França. Como você tem muitos soldados de milícia, eles queriam um aumento do soldo. O soldo é o salário do soldado. Soldo do soldado, né? Quarto ponto, isonomia. O que é isso? Todos os membros dessa nova república seriam iguais perante a lei. Isso, obviamente, levava a um processo fundamental, que era o fim total da escravidão. E aqui a gente pode afirmar com certeza, esses caras eram contrários ao fim da escravidão. Ou contrários, né? Eles eram contra a escravidão e a favor do fim da escravidão. Também, a questão religiosa era importante. Separar Estado e Igreja, mesmo tendo padres entre as lideranças, e punir os padres que eram contrários à liberdade da região. Então tinha uma questão, um conflito dentro da igreja mesmo, que fica evidente na própria Conjuração Baiana. Beleza? Como eu disse para vocês, esses caras vão ficando cada vez mais conhecidos, né? Esses jornais, esses panfletos, os chamados pasquins sediciosos, vão sendo distribuídos, vão circulando e tal. E aí um soldado é acusado de distribuir esses panfletos. O Luiz Gonzaga das Virgens, uma das lideranças que eu chamei a atenção para vocês. E aí o que acontece? Quando ele é preso, os populares, não os membros da elite, os grupos populares, que faziam parte da Conjuração Baiana, decidem organizar uma espécie de conspiração para articular, junto ao governador da Bahia, a libertação do Luiz Gonzaga das Virgens. Quando eles começam a fazer isso, um dos membros, Joaquim José de Santana, vai lá e denuncia para as autoridades judiciais da região da Bahia o que está acontecendo. E aí, mesma coisa que aconteceu em Minas Gerais. Quando a delação premiada acontece, mandam-se prender os principais líderes, a maior parte deles vai para o desterro, vão ser mandados para a África, ou vão ser mortos e esquartejados, sobretudo os mais pobres. Os mais pobres vão ser mortos e esquartejados, o que revela uma coisa muito interessante. Essa revolta de caráter popular, não é? Ela vai gerar uma revolta muito mais violenta, vai gerar uma repressão muito mais violenta, porque são homens comuns. O que faz todo sentido quando você olha o caso do Tiradentes. Eu coloquei aqui para vocês também um exemplo de um desses pasquins sediciosos, como se chamava na época, um desses panfletos onde eles defendiam ali suas ideias. Depois dá uma olhada bonitinho lá, lê, e é isso. A gente acaba aqui, portanto,
esse nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido. Só lembrando, todo o conteúdo que eu coloco aqui, que eu dou aula para vocês, eu coloco uma lista de exercícios e os slides todos disponíveis no site da escola. Vai lá, entra lá, pega, aproveita, aprende. Outra coisa, não se esqueça jamais, toda e qualquer dúvida que você tiver, sinta-se muito à vontade de me procurar pelo meu e-mail, pelas redes sociais, o que for preciso. O que importa é que você aprenda. É isso, falou, valeu, é nóis.